Heliogábalo, o imperador mais insano de Roma. Um adolescente de 14 anos assume o controle do império mais poderoso da Terra. Em 4 anos, ele sufoca convidados até a morte com pétalas de rosas, solta leões famintos em banquetes imperiais e cria um método tão bizarro para escolher seus conselheiros que você não vai acreditar que realmente aconteceu. No final deste vídeo, vou revelar como ele morreu da forma mais humilhante possível. Mas antes, você precisa entender como chegamos até aqui. Esta é a história real de Marco Aurélio Antonino, conhecido como Heliogábalo, que governou Roma entre 218 e 222 d.C. Ele tinha apenas 14 anos quando se tornou imperador, 18 quando foi assassinado. E nos 4 anos entre esses momentos, ele cometeu atos tão perturbadores que os próprios romanos tentaram apagar sua existência da história. Tudo começou na primavera de 218 d.C., na cidade de Emesa, na Síria. O imperador de Roma naquele momento era Macrino, um homem que chegou ao poder através de conspiração e assassinato. Mas havia outra força trabalhando nas sombras. Júlia Maesa era uma mulher da antiga família imperial síria. Ela havia perdido seu poder quando o imperador anterior foi assassinado, e ela queria esse poder de volta. Ela tinha 2 netos. O mais velho era um garoto de 14 anos chamado Vário Avito Bassiano, que servia como sacerdote do deus Sol sírio Elagabal. Este garoto seria conhecido pela história como Heliogábalo. Júlia Maesa criou uma mentira audaciosa. Ela espalhou rumores de que seu neto era filho ilegítimo do falecido imperador Caracalla, um dos governantes mais populares entre os soldados. A Terceira Legião Gálica, estacionada na Síria, acreditou na história, ou talvez apenas quiseram acreditar. Em 16 de maio de 218, eles proclamaram o garoto de 14 anos como imperador. Seguiu-se uma guerra civil rápida. O imperador Macrino marchou para encontrar as forças rebeldes. Na Batalha de Antioquia, suas tropas desertaram. Macrino fugiu e foi capturado e executado. Um menino que nunca havia governado nada, que não tinha treinamento militar, que não conhecia as leis romanas ou a política do Senado, agora controlava um império que se estendia da Britânia ao Egito, da Espanha à Síria. Levou quase 1 ano para o jovem imperador chegar a Roma. Quando finalmente entrou na cidade, em setembro de 219, trouxe consigo algo que horrorizou os cidadãos romanos. Uma pedra negra cônica, a representação física de seu deus Elagabal. As primeiras festas imperiais começaram quase imediatamente. Heliogábalo mandou construir um templo massivo no Monte Palatino para seu deus. Ele forçou os romanos a assistirem enquanto realizava rituais estrangeiros que incluíam dança, música e sacrifícios que Roma considerava bárbaros. Mas eram as festas privadas que revelavam a verdadeira natureza do jovem imperador. Segundo o historiador romano Dião Cássio, que viveu durante esse período, Heliogábalo criou banquetes onde liberava animais selvagens domesticados entre os convidados: leões, leopardos, ursos. Os animais não atacavam, mas os convidados não sabiam disso. Pessoas desmaiavam de terror. Algumas morriam de choque. Ele achava isso divertido. Então veio o incidente das rosas. Durante um banquete elaborado, Heliogábalo ordenou que toneladas de pétalas de rosas fossem liberadas do teto através de painéis ocultos. A ideia era criar um espetáculo visual deslumbrante, mas ninguém calculou o peso. As pétalas caíram em uma avalanche sufocante. Vários convidados foram enterrados e sufocados até a morte sob montanhas de flores perfumadas. Heliogábalo não interrompeu a festa. Aos 14 anos, Heliogábalo casou-se com Júlia Paula, uma mulher de família nobre. O casamento durou 1 ano, antes que ele a divorciasse. Seu segundo casamento foi ainda mais escandaloso. Ele se casou com Aquilia Severa, uma virgem vestal. Estas mulheres faziam votos sagrados de celibato perpétuo.
Quebrá-los era considerado um dos crimes mais graves em Roma. O casamento causou indignação massiva. Heliogábalo divorciou-se dela e casou-se com uma terceira mulher, Ania Faustina. Depois, divorciou-se novamente e voltou a casar com Aquília Severa. Mas os historiadores antigos registram algo ainda mais chocante. Heliogábalo também se casou publicamente com um escravo atleta chamado Hierócles e com um condutor de carruagens chamado Aurelius Zótico. Estes homens receberam títulos e autoridade imperial. Para Roma, isso era inimaginável. O imperador, supostamente a personificação da virtude romana e da masculinidade militar, estava vivendo de maneira que contradizia todos os valores romanos. Mas agora chegamos ao relato mais bizarro sobre Heliogábalo, aquele que prometi no início. Segundo múltiplas fontes romanas, Heliogábalo criou um método único para selecionar homens para posições importantes no governo imperial. Ele organizava competições onde homens eram julgados não por sua experiência militar, não por sua sabedoria política, não por sua educação ou lealdade. Eram julgados pelo tamanho de seus órgãos genitais. Os historiadores Dião Cássio e Herodiano, ambos contemporâneos, registram que Heliogábalo mandava medir os homens e concedia posições de poder baseado exclusivamente nesse critério. Governadores de províncias, comandantes militares, conselheiros imperiais, escolhidos desta maneira. O Império Romano, que havia conquistado o mundo conhecido através de disciplina militar e administração eficiente, estava agora sendo governado através do capricho sexual de um adolescente. Enquanto isso, Roma estava entrando em crise. A economia imperial estava sendo drenada. Heliogábalo gastava fortunas em suas festas, em seus templos, em presentes extravagantes para seus favoritos. Os impostos aumentavam enquanto os serviços diminuíam. O exército estava inquieto. Soldados que haviam lutado nas fronteiras por anos viam riquezas sendo desperdiçadas em entretenimento degenerado enquanto seus salários atrasavam. O Senado estava aterrorizado. Senadores eram forçados a participar de rituais religiosos estrangeiros. Eram humilhados em banquetes públicos. Viviam com medo constante de ofender o imperador imprevisível. Júlia Maesa, a avó que havia orquestrado a ascensão de Heliogábalo, percebeu seu erro. Ela havia criado um monstro que estava destruindo o império. Ela tinha outro neto, Severo Alexandre, primo de Heliogábalo. Este menino era mais jovem, apenas 13 anos, mas era calmo, educado, respeitoso com as tradições romanas. Júlia Maesa começou a promovê-lo publicamente. Conseguiu que Heliogábalo o adotasse oficialmente como herdeiro e César. Quando Heliogábalo percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Seu primo estava ganhando popularidade. Os soldados da guarda pretoriana preferiam Severo Alexandre. O Senado preferia Severo Alexandre. Até a própria avó de Heliogábalo preferia Severo Alexandre. Heliogábalo tentou uma jogada desesperada. Ele ordenou que Severo Alexandre fosse assassinado. A guarda pretoriana se recusou. Em vez disso, eles se revoltaram. Em 11 de março de 222 d.C., a guarda invadiu o Palácio Imperial. Heliogábalo sabia o que estava acontecendo. Ele tentou fugir. Ele se escondeu em uma latrina, um banheiro romano. Os guardas o encontraram lá. Eles o arrastaram para fora. Heliogábalo tinha 18 anos quando foi assassinado. Sua mãe, que estava com ele, também foi morta. Mas a vingança de Roma não terminou com a morte. Os corpos de Heliogábalo e de sua mãe foram arrastados pelas ruas de Roma. Multidões cuspiam neles, os mutilavam, os profanavam. O corpo do imperador foi eventualmente jogado no rio Tíber, o mesmo rio onde Roma jogava criminosos, executados e lixo. Então veio a damnatio memoriae, a condenação da memória. O Senado ordenou que o nome de Heliogábalo fosse apagado de todos os monumentos públicos. Suas estátuas foram derrubadas e destruídas. Suas moedas foram fundidas.
Seus decretos foram anulados. Era como se Roma estivesse tentando apagar o fato de que ele havia existido. Os historiadores romanos escreveram sobre ele com desprezo absoluto. Eles o chamaram de monstro, de degenerado, do pior imperador que Roma já havia conhecido. E considerando que Roma teve imperadores como Nero e Calígula, isso era um feito notável. Então esta é a verdadeira história de Heliogábalo, um menino de 14 anos que se tornou imperador através de mentiras e manipulação, que governou através de excesso, crueldade e capricho sexual, que sufocou pessoas com flores, aterrorizou convidados com animais selvagens e escolheu conselheiros da maneira mais bizarra imaginável, que destruiu as tradições religiosas de Roma, esvaziou o tesouro imperial e humilhou o Senado, e que morreu aos 18 anos, escondido em um banheiro, assassinado pelos mesmos soldados que o haviam proclamado imperador. Seu corpo foi jogado em um rio como lixo. Seu nome foi apagado da história, e Roma tentou esquecer que ele havia existido. Mas 2000 anos depois, ainda lembramos. Porque a história de Heliogábalo serve como um lembrete perfeito de algo fundamental sobre o poder. Poder absoluto nas mãos de alguém sem sabedoria, sem disciplina, sem limites, não leva à grandeza. Leva à catástrofe.